Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Como vão vocês? Eu já fiz a minha caminhada matinal, o dia hoje está bonito, ensolarado e mais uma vez eu vinha meditando no significado dessa vida. A nossa carreira cristã, como diz o apóstolo Paulo, ela é uma luta, né? É uma corrida, né? Você tem que cruzar a linha de chegada. Por isso, às vezes, as pessoas, quando saem dessa dimensão terrena, a pessoa fala assim, descansou. Realmente, né, quando você sai, é um descanso, porque carregar este peso, né, desse corpo que ainda não foi glorificado, é um esforço para o nosso espírito. Não é fácil não, né? Porque este corpo, ele puxa você para esta dimensão terrena, ele te puxa para baixo. Então, são as suas emoções que não colaboram, né? Cada dia você amanhece de uma maneira diferente, por isso temos que todo tempo orando e vigiando em espírito. Graças a Deus que Ele nos deu o dom de línguas. Nós podemos falar em línguas quando a nossa mente não quer colaborar, né? A nossa carne, as nossas emoções, quando tudo mais não quer colaborar, nós orar em línguas, porque quando nós oramos em línguas, isso né, ajuda a gente a decolar, a sair deste invólucro da carne que às vezes quer te prender nesta dimensão apenas, né? E alcançar alturas, porque, gente, tudo, né, nessa terra trabalha para aprisionar a gente somente nesta realidade. Bom dia, Maria Luísa, Ana Luísa, um beijo para você, Andressa, todos vocês que estão chegando no Face, Luiz Fernando, ok? Um abraço para todos vocês, que Deus possa estar nos abençoando amanhã, você que está na escuta pela Rádio Impacto, que o Senhor possa estar tocando de maneira especial a sua vida nesta manhã. Bom, então vamos aqui retomar, né? Eu estava dizendo a vocês que a nossa carreira cristã, ela é uma luta sem tréguas, porque a carne milita contra o espírito. O nosso espírito, ele está aprisionado dentro deste corpo que ainda não foi glorificado. E isso exige de nós um esforço contínuo de buscar o Senhor, de fortalecer o nosso espírito. De que maneira nós podemos fazer isso? Nós precisamos de leitura da palavra, adoração. Adoração ajuda muito, né? Porque quando você coloca os hinos de louvor, de exaltação a Deus, a música, ela tem um poder muito grande de te puxar para baixo ou, né, fazer com que você flutue para cima. É muito importante, quem mexe com louvor sabe disso, né? Se nós temos uma melodia que está dando lugar ao espírito, porque a música ela é composta de ritmo, de melodia, ritmo e harmonia, ok? Então, as músicas do mundo, elas têm muitos arranjos musicais, muita harmonia, ok? E isso vai excitar a sua alma. E nós temos o ritmo que apela para o corpo. Se você coloca um samba, uma música animada, isso ajuda, né? Se o seu corpo está prostrado, você levanta, você vai dançar, né? Sacudir aquela opressão também ajuda, né? Se o ritmo foi inspirado pelo Espírito de Deus, né? Se a harmonia foi inspirada pelo Espírito de Deus, ela vai ajudar a sua alma a se elevar. E a
melodia é a parte principal, que é a parte que você usa o teu espírito para melodiar ao Senhor, salmodiar ao Senhor. Então, é muito importante o tipo de música que a gente coloca, o tipo de louvor que você vai ouvir. Tem hora que não tem como, tem cada louvor, né? Que em vez de levantar você em espírito e te tirar da carne, ele faz com que você fique mais ainda, né, aprisionado. A carne ainda fica mais pesada. São louvores que falam, né? Ai, como eu estou triste hoje. Ah, como isso e aquilo. Ah, como era ruim. Né? Tudo isso que começa com eu não te leva a uma adoração ao Senhor. E cada vez que nós perdemos o foco da nossa adoração a Deus, o foco da face de Cristo, cada vez que deixamos de contemplar a glória do Senhor, você pode contar que você vai descendo, você vai ficando mal, não vai ficando bom as coisas começam, né, a acontecer de uma forma ruim, começa a dar tudo errado, você começa a ficar nervoso. Tudo isso é a nossa carne, que é pesada de carregar. Então eu venho caminhando para a rádio, eu venho às vezes olhando para as pessoas, eu venho observando, né, como as pessoas têm vivido, como é triste a pessoa que não é nascida de novo, que não tem nem essa parte do Espírito. E nós que ainda, né, somos nascidos de novo, que somos cheios do Espírito de Deus, que temos a presença de Deus em nós, nós podemos invocar constantemente essa presença. Nós vemos nos Salmos, tantas vezes o salmista, Senhor, me socorre que eu estou abatido. Minha alma, você tem que se animar, se levanta, né? Porque realmente não é fácil carregar esta carne gorda do pecado, né? Essa carne ela é instável, né? Nosso espírito não, ele é firme. Por isso, Jesus, quando mandou os discípulos orar, falou, ora porque a carne é fraca. Ela é fraca no sentido de aguentar as batalhas espirituais, as lutas travadas que nós travamos com o nosso espírito. Ele peleja, ele está lutando nas regiões celestiais. Como diz em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é nas regiões celestiais, contra, né, os príncipes da terra, todo o reino do espírito, o reino do mal. Ele tenta nos derrotar diariamente, dia e noite, até quando você está dormindo. As trevas, elas não cessam, né, de tentar te envolver. Então, é uma batalha constante. Por quê? O diabo ele vai usar a nossa carne, esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo que ainda está nesta dimensão, que ainda não foi transformado pelo poder de Deus. Então, olha, vou ler para vocês Gálatas 5, texto muito conhecido sobre essa batalha diária que nós travamos. As pessoas, elas vivem na carne, né? Cada dia diferente, traz aí os seus problemas, as suas lutas, os seus desafios de sobrevivência, e você vai ficando como um prisioneiro neste mundo, você vai vivendo como um prisioneiro neste mundo. E é interessante, né, que quando você cai, né, que você permite, né? O Senhor permite isso para que você veja a diferença entre andar na graça, entre andar cheia do Espírito e andar como os mortais normais caminham pela vida, sem esperança, sem propósito. É triste demais, é triste demais. E o cristão carnal, ele passa por isso também. O cristão carnal, ele vai andar desta mesma maneira. Ele não encontra alegria na vida cristã. Ele não encontra alegria em cada amanhecer. É uma pessoa sem expectativas, que só luta para sobreviver, só luta contra pecados,
só luta contra doenças, só luta contra problemas diariamente. Então, aí não tem diferença do cristão para o não cristão. Nós temos que alcançar as alturas, nós temos que levantar o voo em espírito, porque aí sim você vai ter prazer, você vai se deleitar na presença do Senhor e o dia vai parecer bonito, diferente, né? As coisas vão ficar boas, os problemas vão desaparecendo e você começa a se regozijar numa vida de fé, porque o justo viverá pela fé. E quando conseguimos, né, estar nesse patamar, a luta diminui, mas nós temos que subir. Quanto mais alto você sobe, mais a luta fica lá embaixo, mais o seu corpo, sim, né, a força da sua carne, ela diminui. Vamos dar aqui uma olhada na palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor pode nos ajudar. Amém? Gálatas 5:16, o Espírito de Deus e a natureza humana. Eu quero dizer a vocês o seguinte, estou lendo a versão da Bíblia, linguagem de hoje, ok? Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Como é frustrante quando você dá lugar à sua carne. A carne, ela quer comer mais. Aí você come mais e você começa a se sentir mal. Você se sente empazinado, né? Você se sente gordo, insatisfeito com você mesmo, mal-estar porque você comeu muito. Essa é a carne. Aí a carne, ela quer te levar para o sexo, para a prostituição, para toda prática impura, que eu nem preciso mencionar, que você já sabe. Aí você cede à tentação da carne. O que vem logo em seguida? Frustração, decepção com você mesmo. Você afunda na culpa, não é? E você, ou você arrepende, ou vem remorso. E daí, mas aí você quer mais porque aquilo não satisfez e você fala, quem sabe da próxima vez eu consigo me satisfazer, e você vai se sujando e você vai afundando, né? Nos pecados da natureza carnal. Depois nós vamos falar aqui, olha só, as coisas da natureza humana, o que ela produz, são conhecidas. O que são essas coisas? A imoralidade sexual, como eu estou dizendo, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, ok? Essa é a carne, ela só trabalha para nos derrubar todo o tempo. Agora você imagina, né, o ímpio, que ele é quem não é nascido de novo, quem não está cheio do Espírito do Senhor, né? Como é que fica? Ele só tem essa natureza humana. Por isso, nós não podemos nos unir a pessoas que não são nascidas de novo, porque esses são os frutos da natureza humana e elas, né, elas estão com o espírito morto, elas só vão produzir os frutos da carne. Só esses frutos, só isso que você pode esperar desta pessoa e só isso que você pode esperar de um cristão carnal, né? Embora tenha nascido de novo, o espírito dele está ali cochilando, né? Ele não está
se exercitando em espírito para que o espírito fique mais forte do que a carne. Então, não tem crente carnal que possa ser feliz, porque a nossa alegria vem do Espírito. Quer ver? Vamos continuar lendo esta palavra. Porque a nossa natureza humana... vamos recomeçar aqui. Deixa que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Por quê? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a nossa natureza humana quer. É um combate, uma luta constante. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A nossa vontade caída só vai levar para fazer aquilo que não deveria. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E aí fala das coisas da natureza humana que são conhecidas, que eu acabei de mencionar. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não vão receber o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus em nós produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Vejam bem, não foi Jesus quem crucificou a sua natureza humana, essa natureza humana que trabalha contra o Espírito de Deus. Aqui está dizendo que, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Nós temos que crucificar esta natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Esse mesmo Espírito que nos deu a vida, diz a palavra do Senhor, que Ele também controle a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Essa é a nossa batalha. Nós vamos ver Paulo, o apóstolo, como é que ele fazia com tudo isso. Nós temos alguns textos aqui, deixe 1 Coríntios 2, deixe-me ver. 1 Coríntios 9, 24, esta palavra que eu estou querendo, diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Tem que correr. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, diz o apóstolo, eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. O próprio apóstolo Paulo coloca, a nossa caminhada cristã como uma luta constante onde você tem que honrar esta natureza carnal. Segundo Timóteo 4, também separei esse texto para nós aqui.
Paulo dizendo: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é o tempo de deixar esta vida. Então chegou o tempo de Paulo, né, encerrar o combate. E o que é que ele diz? Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Tá vendo? Não tem dúvidas, né? É uma batalha sem tréguas, onde o inimigo ele quer sempre te enfraquecer espiritualmente e te atar nos desejos da sua própria carne, nas suas limitações, na tentação de ceder ao mau humor, de ceder ao desânimo, de ceder à preguiça, de ceder à desesperança, de ceder à irritação. Tudo isso, né, é o tempo inteiro você tem que lutar. E não dá para você ficar esmurrando o inimigo, lutando com ele no mesmo, na mesma, como eu vou dizer isso, gente? Eu quero dizer, no mesmo nível que ele, ok? No mesmo patamar que ele. Se você lutar na carne com ele, ele te vence. Porque a sua carne, ela não serve para lutar contra este inimigo, que é o diabo, que é Satanás, que vem contra nós, trazendo todo este lixo para nos sufocar, para nos oprimir. Se você lutar com ele de igual para igual, você perde esta batalha. É como lutar contra um boneco de piche. Amém? Se você começar, eu estou hoje desanimada. Por que é que eu estou desanimada? E você começar a pensar em você mesma. Por que que eu estou assim? Você só vai afundando. É como estar naquelas areias movediças. Então, a carne não tem o poder de derrotar a carne. A carne, ela é derrotada a partir do nosso espírito. A carne, ela é derrotada quando nós nos fortalecemos espiritualmente. Ela deve ser ignorada, ela deve ser calada, ela deve ser pisada, ela deve ser crucificada. E contra toda o apelo da nossa natureza humana terrena, contra todo este apelo, você tem que lutar, né, como alguém que está afogando, mas você fala, não vou afogar, vou conseguir, vou nadar, vou vencer, vou buscar na palavra de Deus forças, vou falar a palavra do Senhor, vou começar a orar em línguas, vou colocar aqui um louvor que me puxe para cima, vou orar, não é? É o único jeito que nós temos de derrotar essa carne folgada, né? Que o inimigo usa contra nós. Por isso a palavra diz: a nossa luta não é contra a carne, nem contra a carne dos outros, nem contra as outras pessoas que são carnais e que são usadas na sua carnalidade pelo inimigo contra nós. Você não pode baixar neste nível e lutar contra essas pessoas também na carne, ok? Quanto à nossa luta, ela não é contra a nossa própria carne, de igual também. A nossa luta, ela é no terreno do espírito, é uma luta espiritual, ok? Nós temos que nos erguer, entender que nós somos espírito e que o diabo está só usando a nossa carne para nos derrubar. Mas nós somos um ser espiritual, nascido de novo. O nosso espírito tem poder, tem habilidade, ok? Ele tem os recursos para nos dar a vitória, para nos colocar para cima, para nos elevar a um lugar, a uma posição em Cristo Jesus, onde nós podemos,
como o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, nós vamos poder dizer: eu também venci o mundo, eu estou vencendo esta condição minha aqui no mundo. Não é? Esta é a nossa batalha. Se você vencer, se você estiver em espírito, você vai começar a desfrutar de um outro tipo de vida, onde você está alegre, né? Porque você é o fruto do Espírito, é alegria, é amor, é paz. Você vai estar se sentindo bem, você vai estar se sentindo realizado, vitorioso, e você pode andar nesta vitória se você andar em espírito. E quando você está andando em espírito, você pode chamar outras pessoas para caminhar com você. Você pode contagiar as pessoas ao seu redor. Elas vão olhar para você e vai dizer: uau, esta pessoa, ela, né, é tão luminosa, é uma pessoa que passa uma coisa tão boa, é tão cheia de vida, ela é tão alegre. Não é? E isso vai atrair as pessoas, né, para essa dimensão aonde você está transitando. E comentando isso com vocês, eu me lembrei da minha amiga Yin. Yin era uma amiga chinesa, mãe de uma jovem que eu levei para Jesus Cristo na China, né? Um contexto tão difícil. E eu passei a frequentar a casa da Yin. Ela morava num quarto, só tinha isso, né? A cama, e misturado ali com tudo, tinha um órgão muito velho, muito antigo ali também. Ela morava naquela sala que era quarto, que era tudo, onde eles viviam, que ficava no complexo esportivo da universidade. Eu morava, né, nas imediações daquela universidade, quase dentro. E eu, então, ia visitar a Yin lá naquele campinho, né, que ela cuidava daquele complexo esportivo. Ela e o marido estavam ali e comia com eles, eles cozinhavam, puxavam uma carroça que ficava lá no corredor, tinha uma panela elétrica, eles iam no banheiro, lavavam aquelas folhas, aquelas cebolinhas, aquelas folhas que eles usavam, aqueles vegetais, lavavam, né, e faziam uma gororoba ali. E eu me assentava para comer com eles e depois eles me serviam chá, sempre, né, a água fervendo com algumas folhas de chá verde. E este homem, ele gostava de tocar um instrumento, que eu não lembro qual instrumento ele tocava, me parece um instrumento de cordas. E eu me assentava naquele velho órgão com o pouquinho que eu sabia tocar de teclado. E tocava e cantava algumas músicas. E eu me punha a dançar com eles. E aquela mulher, que era uma mulher tão triste, tão amargurada, com uma vida tão sofrida, criada sem mãe, budista, que a vida inteira tinha feito todos os rituais budistas, dentro de uma China comunista, com um marido beberrão, né? Ela trabalhava tão duro, né? Até mesmo ali na construção civil, pegando tijolos. Uma vida de muita dor, muito sofrimento, muita rejeição, uma mulher completamente ferida, angustiada. E aquela mulher, ela começou a ganhar vida. Ela começou a ganhar vida. E um dia ela perguntou para a filha dela: por que é que esta mulher, ela é tão alegre? Por que é que ela é tão feliz? E quer-se que esta jovem, né, a filha que eu tinha levado para o Senhor, ela falou: é porque ela crê em Jesus Cristo. Ela tem Jesus na vida dela. E ele é o motivo desta alegria dela. Esta mulher, né, com todas as cadeias, né, de uma vida inteira do budismo, com o comunismo negando a existência de Deus, ela falou: então eu também quero esse Jesus.
E eu levei essa mulher para Cristo. E ela chorou tanto quando eu saí da China para ir para a Índia. Eu falei, mas eu preciso ir, eles precisam de mim lá. E ela falou, não, mas eu preciso mais de você do que eles. Você é minha única amiga. Quando eu estava começando a falar o chinês, que a gente estava começando, né, a ter uma comunicação melhor, ela falou, eu queria tanto que você falasse o chinês, eu preciso tanto desabafar, tem tanta coisa que eu quero te falar, né? Mas a tradutora era a filha dela, então ela não tinha liberdade, né, de se abrir comigo. Quando eu comecei a aprender um pouco mais do chinês, porque eu fazia tudo isso sem conseguir entender o que eles estavam falando, a nossa comunicação era difícil, era péssima, mas eles receberam a comunicação do amor de Deus através da minha alegria no meio deles, não é? Através do amor de Deus que eu exalava para eles. Dessa maneira, esta mulher, ela veio para o Senhor, não é? Então, nós podemos puxar os outros para esta dimensão do Espírito, para o reino de Deus. Nós precisamos nos manter no reino de Deus, um reino de paz, de alegria, de justiça. Aliás, ao contrário, justiça, paz e alegria no Espírito. Mas é no Espírito. Nós temos que conseguir, ok? Ficar, né, como já viu? O urubu, como é que eles ficam planando? Outro dia eu fiquei olhando os urubus. Eles ficam brincando uns com os outros. Abre as asas e o vento leva. O vento leva para um lado, o vento leva para o outro. O vento leva para cima. E os urubus ficam ali, só planando, não é? Nós temos que ser como esses urubus que o vento do Espírito leva para lá, leva para cá, mantém nas alturas, lá em cima. Sem esforço nenhum ficam os urubus, só sustentado pelas correntes de vento. Nós temos que ser como eles em espírito, deixar que o Espírito do Senhor nos carregue, nos leve, não é? Viver uma vida sem esforço, deixando o Espírito do Senhor nos guiar. O nosso único esforço, que é grande, é nos manter em espírito, deixando que Ele nos controle e amassando, derrotando essa natureza humana caída que todo tempo, né, tenta nos seduzir, porque nós estamos ainda nesta dimensão. E o nosso espírito, ele não pertence a essa dimensão. Jesus falou, né? Olha, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, não é? Então, por que não pertencemos? Porque a nossa natureza foi mudada, nós somos seres espirituais. Enfim, é esta batalha que nós estamos lutando. Se conseguirmos descansar no Espírito, nós vamos nos sentir bem, né, realizados. E é a batalha da fé. A batalha da fé, porque a fé é o que nos leva a olhar no mundo invisível, a caminhar pelas verdades da palavra de Deus, não pelo que você está vendo, mas pelo que a palavra de Deus nos afirma. Então, por isso temos que nos voltar vez após vez para as verdades da palavra de Deus. Caso contrário, nós somos tragados por este mundo de ilusões aqui embaixo. É pura ilusão, pura mentira, não é? E nós precisamos nos apegar às verdades da palavra de Deus, nos apegar à esperança que nos está proposta, nos lembrar que o céu está à nossa frente, nos aguardando, que os dias da nossa vida nesse mundo, eles são passageiros. Às vezes você está numa situação ruim, mas como diz o ditado, não há mal que sempre dure.
nem bem que nunca se acabe. Esta é a nossa luta, né? Se você vai ficando em espírito, você tem que ficar cada vez mais, você conseguir ficar em espírito. De vez em quando o Senhor vai deixar você descer e batalhar contra a sua carne, né? E até a gente, quando você desce, você entende, poxa, é por isso que essas pessoas estão assim, tão desanimadas e cheias de enfermidade, tomando um monte de medicamentos, é porque elas não aprenderam a estar em espírito, não deram lugar. Uma das primeiras coisas importantes para que o Espírito de Deus controle a sua vida é que ele possa controlar a sua boca, o seu falar, não é? Se você entrega a tua língua, o teu falar ao Espírito de Deus, ele vai te dar línguas que você não controla, línguas do Espírito, que são línguas que o teu Espírito fala, de comunicação direta com Deus. Porque senão você vai ficar até no seu falar aprisionado na limitação da sua carne, da sua natureza humana. Você vai ter só essas palavras em português ou no idioma que você quiser, mas elas não saem lá do seu íntimo, do seu interior, de onde fluem os rios de água da vida. Então é difícil para a pessoa que não ora em línguas se manter, né, com o espírito cheio do poder de Deus. Você pode me dizer, mas me falaram que não é todo mundo que fala em línguas. Olha, pelo menos uma língua você tem direito a ela. A sua língua de oração, a sua língua de comunicação direta com Deus. Mas como eu faço? Eu não oro em línguas, eu gostaria de orar em línguas, mas eu não tenho esse dom. Isto não é um dom, isto é um instrumento para todo aquele que nasceu de novo, que vai permitir, né, que você se alimente espiritualmente, que você se mantenha na sua fé. Tudo que nós temos da parte de Deus, nós recebemos porque cremos. E a palavra diz, seja feito conforme a sua fé. Então, se você pode crer, né, que o Senhor concede o dom de línguas, que Ele concedeu a todos nós, e eu tenho certeza que Ele concedeu. Pela fé, você pode falar em línguas. É pela fé. Fala, Senhor, eu recebo pela fé. Eu vou abrir a minha boca e vou começar a produzir os sons. O som que sair. Vou parecer, né, uma pessoa doida. Uma pessoa... Você pode estar sozinho, não é? E comece a produzir os sons. Que o Espírito de Deus, né, você começa na carne, você começa pela fé. É assim que começamos, pela fé. Você começa crendo, não é? E você vai obter a sua bênção. Esses dias a minha amiga torceu o pé. Um pé que ela já tinha quebrado antes. E o pé começou a inchar. Mas pela fé, ela falou, eu já estou curada, eu não aceito isso porque Jesus já me curou. Então, pé, você vai fazer ginástica hoje do mesmo jeito, você vai caminhar. E ela foi mesmo para a ginástica, e com dor, mas ela falou, pela fé você já está curado. Pela fé eu tomo posse, né? E é a batalha da fé. E ela foi, né? E o pé teve que obedecer e ficar bom. Ela não deu lugar, não é? Porque a batalha da fé é assim. Você começa na carne, você está sentindo a dor, você está sentindo os sintomas, mas você tem que prevalecer com a sua fé, não é? E eu citei, eu estava falando alguma coisa que eu citei esse exemplo de fé. Eu já vinha numa linha de raciocínio e agora deu um branco assim, né? Um branquinho do que é que eu estava falando. Que você precisa viver em fé e que... você estava falando sobre orar em línguas. Você começa a orar em línguas na carne,
que pela fé você vai receber a língua do Espírito. Quando você pensar que não, ele vai tomar o controle da tua boca e você vai ter uma experiência maravilhosa, né, com o Senhor. Eu não sei como eu faria com a minha vida cristã se eu não orasse em línguas. As nossas intercessões, elas são feitas nos gemidos inexprimíveis do Espírito, nas línguas diversas, nos sons. Você precisa entregar o controle da sua vida completo ao Espírito do Senhor. Tá? E aí você começa, bota a sua língua a fazer, faz o som que sair, não tem problema, vai fazendo, porque você está exercitando a sua fé, entendeu? Vai fazendo o que sair, porque vai chegar um momento em que a sua fé vai prevalecer sobre essa sua língua carnal, que o teu cérebro está acostumado a controlar, e o Espírito de Deus vai assumir o comando desta língua, do órgão, desta língua aqui, e vai fluir uma nova língua que vem aqui, ó, de dentro do seu interior, do seu espírito. E mesmo quando a sua mente estiver turbada, você vai começar a orar em línguas, não importando o que sua mente está pensando, não importa o que a sua mente está pensando, você vai poder orar em línguas, porque essa língua não sai do seu cérebro, sai do seu espírito. E ao orar em línguas, como diz Judas, você, né, o evangelho lá de Judas, você edifica a sua fé orando em línguas. É muito importante, né? E o Senhor nos deu este instrumento porque Ele sabe que nós íamos precisar grandemente. É parte, né, do seu aprofundamento, é parte de você alcançar a região do espírito e se manter, né, planando por mais tempo. Amém? Nós começamos a nossa conversa e acabamos ficando aqui, olha só, já falta só 5 minutos e hoje eu tinha trazido tudo preparado para falar com vocês sobre a questão da perseguição na Índia. Eu trouxe o meu iPad com os dados, mas eu já vi que não vamos ter, né, o tempo necessário para falar sobre a perseguição na Índia. E eu quero pedir para vocês, né, exortar vocês que não se esqueçam de orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Cada vez um número maior de cristãos está debaixo de perseguição. Lá na Índia, esses dias, arrastaram mulher, criança, apedrejaram, né, no meio da rua, apedrejadas por serem cristãs. Coisas terríveis estão acontecendo em todo o mundo. E nós, né, estamos vivendo, graças ao Senhor, em paz, debaixo da bênção. A nossa luta, né, ela é, como eu disse, ela é diária, mas nós podemos vencer, podemos nos levantar em espírito. As circunstâncias que nos são contrárias, elas não são tão contrárias assim como se você vivesse no mundo islâmico, no mundo hindu. Por isso nós sempre podemos orar pelos demais, orar pelos outros, orar pela Igreja do Senhor, orar pelos missionários. E quando você ora, quando você intercede, isso também é uma maneira de você ser curado, de você ser curada, porque você para de olhar só para você mesmo, para os seus problemas, para as suas dores, e você se entrega ao Espírito do Senhor para orar, para abençoar outros. E quando você faz isso, você vai se encontrar em espírito. O Espírito do Senhor, ele vai estar dominando a tua natureza carnal. Por isso é difícil orar, porque orar é contra a nossa natureza carnal, porque ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela só quer pensar nela mesma.
E quando nós oramos, quando intercedemos pelos outros, nós estamos contrariando essa nossa carne. Mas isso é bom porque aí nós vamos estar em comunhão com o Espírito do Senhor. E as bênçãos que nós estamos ministrando a outros, elas recaem sobre as nossas próprias vidas. Por isso, quando a gente não está bem, a primeira coisa que cai é a nossa vida de oração. Você não consegue orar, né? E é hora, então, da batalha da fé. Na força da carne, você levanta. Você começa a orar em espírito, você bota uma adoração. E é assim, é uma peleja. No começo parece que não está funcionando, mas você tem que perseverar. Você tem que persistir. Que luta que você luta, que combate você entra, que se você não perseverar, você vai ganhar. Se você desiste de lutar, você perde. Se você cai no primeiro golpe e não quer se levantar, também vai ficar caído e o inimigo vai te pisotear. Então, mesmo que a gente não queira, é levantar, é lutar, é crer sempre que dias melhores virão, porque a nossa caminhada é de fé em fé, é de glória em glória. E cada dia vamos, né, ficando menos carnais, mais espirituais e permanecendo nas alturas por mais tempo, por mais tempo. Amém? Até o dia em que vamos subir de uma vez por todas para estar nos braços do nosso Senhor, e o que mais desejamos ouvir da boca dele é: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Fiquem na paz. Tchau.